Salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, nosso PET da semana 3, dando continuidade ao conteúdo que a gente viu nas semanas anteriores, iremos tratar sobre o período regencial e as contestações ao poder central. Bom, pessoal, quais eram os grupos políticos que disputavam o cenário nacional em 1831 e quais eram as suas aspirações? Pois bem, pessoal, como a gente sabe, Pedrinho I foi-se embora do Brasil, deixou Dom Pedro II como príncipe herdeiro do trono, só que ele não tinha idade para assumir o trono. E isso vai gerar o período regencial no Brasil. Mas voltando, a gente deve analisar qual era o cenário político em 1831. Primeiramente, existiam três grupos políticos que disputavam o cenário nacional. Dentre eles, a gente tinha os restauradores, que queriam queriam uma reaproximação com Portugal, queria que Dom Pedro I voltasse e pegasse a coroa de volta para ele. Existiam os liberais moderados, que eram compostos em sua maioria por alguns comerciantes e principalmente por conta da aristocracia rural, elite agrária que foi tão importante para o Dom Pedro I e na qual ele deixou ela, de certa forma, desgostosa com o seu governo. E tinha também os liberais ressaltados, que buscavam maiores reivindicações liberais, como, por exemplo, uma maior autonomia das províncias. Em alguns casos, queriam até a instauração da República. Tá, Vinícius, e o que foi o ato adicional de 1834? Lembra quando eu mencionei que Dom Pedro II, Pedrinho II, ainda não tinha idade para se tornar imperador do Brasil? E na época ele tinha apenas 5 anos e que tinha que ter nisso, o Brasil deveria ser governado por uma regência. Pois bem, durante essa regência ocorreu o ato adicional de 1834, tá, Vinícius? E o que que isso significa? É que buscou alinhar a centralização do poder, na qual já era instaurada desde a Constituição de 1824, buscava dar uma maior autonomia de província, sabe? É como se fosse fazer um Frankenstein de duas coisas basicamente complexas de se existirem juntas. Bom, a terceira questão, por que foi necessária a presença de governantes regentes, uma vez que já havia um príncipe herdeiro? Já mencionei, né, pessoal? Por conta da por conta que o Pedro II, à época, ele ainda era menor de idade. Quem eram os regressistas e os progressistas? Os regressistas eram o que não estavam gostando, não estavam curtindo de como estava indo a política brasileira durante o período regencial e queriam que voltasse ao que era antes. E o que foi o golpe da maioridade penal? Bom, pessoal, o golpe da maioridade penal culminou de tudo isso junto e misturado em uma coisa só. Havia descontentamento por parte de regressista, havia descontentamento por parte de progressista. Essa questão da autonomia não deu muito certo, porque ocorreu várias revoltas das nativistas. É, tipo, o Brasil estava passando por um momento de, se não, de uma possível fragmentação, igual aconteceu na América Latina, América Espanhola, no caso. Pois bem, o golpe da maioridade penal, Pedrinho, a maioridade na época era 18 anos, Pedrinho foi rei aos 15, ele foi declarado rei deles e delas e de todo mundo, e como dando continuidade. Aí, a partir disso, ele começou a governar o Brasil, nisso, ele teve o segundo imperador. Bom, pessoal, a aula de hoje foi isso. Um abraço a todos.